Interessante isso, porque normalmente os pais, principalmente quando tem mais filhos, né, veem que aquela criança ela demora mais para andar, ou ela demora mais para falar. Normalmente a fala acaba sendo um marco aí bem significativo para levar para avaliação, né? Ela vai apresentar algumas questões motoras ali no início, o contato visual mais deficitário. Isso, então pode ser algumas características que chamam a atenção e daí os pais levam, né? Um outro fator que é importante, né, é a escola. Então, por exemplo, né, o fato dessas crianças estarem no ensino regular, os professores acabam observando, né, que há ali uma diferença de comportamento, de aprendizagem, sinalizam aos pais que vão levar para uma avaliação. Então, dentro de um processo de avaliação diagnóstica para autismo, a partir de 12 meses até 36 meses ali, a gente já consegue fechar um diagnóstico de autismo. A partir de 1 ano de idade. De 1 ano de idade, isso. Por essas características iniciais, né? E quanto mais cedo a gente consegue fechar o diagnóstico, né? Também mais cedo as intervenções, e a gente pensando aí numa neuroplasticidade, que é até ali a primeira infância, que é quando a criança desenvolve mais habilidades e ela tem intervenções, ela vai ter mais possibilidades de adquirir essas habilidades e se desenvolver também mais rapidamente. Mas então, por exemplo, e não tem um exame, né? Não tem um exame de sangue, não tem um exame de imagem, não tem nada que detecte, né, a presença ou não do autismo. Nada de nenhum tipo de ressonância, não tem nenhuma diferença. Tem alguns, como eu falei, como tem uma carga genética bastante alta, então tem alguns exames de genética, né, testes genéticos que são caríssimos e poucos, né, que podem dar uma probabilidade, né? Mas aí é como a gente pensar em carga genética nossa, né? Minha família tem genética de olho claro, eu não tenho, né? Mas eu tenho essa carga genética, digamos, comigo. Então, é de probabilidade, não é de certeza. Então, o diagnóstico de autismo ele vai ser fechado pela observação clínica, né? Então, tem alguns inventários, alguns questionários que a gente aplica com os pais, por exemplo, ou de observação da criança, que vão ter pontuações que vão indicar ou não, por exemplo, a presença daquelas características lá da sombra, né? Do espectro, né? E que podem ajudar a sinalizar. Mas o que é indicado? Primeiro, né? O laudo ele vai ser dado por um médico, neurologista, né? Ou psiquiatra. Então, precisa ter o acompanhamento médico e de uma equipe normalmente multidisciplinar. Então, como psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, digamos, ou fisioterapeuta, né? Que é uma equipe mais básica assim, para o diagnóstico. Então, esses profissionais vão observar, vão aplicar ali testagens e tudo mais no ambiente terapêutico e ver se essa criança apresenta ou não essas características. É feito um relatório, é apresentado para o médico também, e daí ele vai analisar o nível também de suporte que essa criança precisa, né? Se nível 1, nível 2 ou nível 3 de autismo, né? Mas não é algo que se resolve numa consulta, né? Cada caso é muito específico, então tem casos, por exemplo, né? Quando a gente está falando aí de um diagnóstico de autismo nível 3, normalmente, onde as características estão mais presentes, que às vezes é possível de um tempo um pouco mais curto, né? E quando eu falo tempo mais curto, eu estou falando de 2, 3 meses, e olhe lá, de avaliação, né? Consegue-se ter um direcionamento maior. Tem casos, e eu já atendi casos, né? Por exemplo, em que a gente indica no relatório as características, mas não fecha o diagnóstico e pede um acompanhamento de 6 meses, por exemplo, para então reavaliar e ver, porque a gente precisa, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo muito clássico do autismo, né? Que é a criança não faz contato visual quando é chamada pelo nome. Só que para que a gente chegue à conclusão de que isso é uma característica do autismo, a gente vai ter que fazer toda uma avaliação fonoaudiológica e também de audição. Se a criança escuta, se ela não escuta, se ela tem alguma questão ligada a... né? Isso, exatamente, porque daí se descarta tudo. Não, biologicamente ela tem todo o aparato auditivo para ouvir bem. E ela não responde os estímulos, daí, ok, então daí abre uma possibilidade de investigação. Então é um processo que ele é exigente para que a gente possa ter uma resposta também efetiva, né, e assertiva nessa questão.